De volta na boca do povo para falar um pouco da Semana em Foco, os destaques desta semana com Jefferson Santos do Portal Meso Regional. Olá, Jefferson, bom dia. Bom dia, Jorge, mais uma vez por aqui, muito obrigado pelo convite, espaço, oportunidade. Tumultuada a semana, né? Vamos começar falando do trânsito, que o trânsito está um inferno, basta chover. Choveu, lascou em Blumenau, né? Meu Deus do céu, eu não sei o que tem. Eu falei aqui pela manhã que a impressão que me dá é que quando chove o pessoal resolve sair de casa, né? Porque não diminui o volume de usuários do transporte, ao contrário, estão cada vez mais lotados em dia de chuva. Sim. E parece que dobra o número de carro na rua. Talvez até dobre mesmo, né? O pessoal... Por exemplo, eu tenho carro e moto, vim para o centro de carro hoje, né? Deixei a moto de lado. Acho que como eu, né, não é uma grande multidão, né? Mas uma quantidade considerável de pessoas que deixam sua moto em casa e vão com segunda alternativa. Ou os motoristas de aplicativo também saem mais, né? Mais cedo, tal, acaba retardando. Se chover no Dia dos Namorados é sempre um caos, né, Jorge? Já é por si própria data, né? Bom, e por falar em trânsito, aconteceu uma situação essa semana aí que a gente não sabia se ria ou chorava. Fecharam o viaduto lá que dá acesso à Fortaleza Alto, bairro Belchor, em Gaspar, do nada, sem avisar, e os motoristas que vinham pela Francisco Faldi, que Herman Tribes, com direção ali à Fortaleza Alto, que passavam pelo viaduto da BR-470, simplesmente tiveram que desviar, subir a pista e tentar se arriscar para atravessar a rua. Muito perigoso ali. E assim, é hilário, né, Jorge? Porque realmente eu fui lá, eu recebi, né, os leitores começaram de maneira indignada, por que vocês não avisaram? Questionando a imprensa, inclusive, né? Mas espera aí, eu não recebi nada. E imediatamente já fizemos contato com o DENIT. O DENIT disse no dia seguinte, quer dizer... A gente perguntou naquele momento. E no outro dia eles respondem, né? E responderam, sabe, como para nós, do Meso Regional, que no dia seguinte eles emitiriam uma nota. Essa nota não esperou ainda. Seriam 48 horas depois, né? Hoje eles vão emitir uma nota dizendo o que aconteceu 2 dias atrás. Exatamente, né? A gente cobrou. E não é um caso isolado, né? Não é um caso único. Porque no trevo do Badenfurt, que dá acesso ali ao complexo do Baden-Pomerode, foi mudado o trânsito, ninguém foi comunicado. Foi mudado, tá tudo certo, até melhorou um pouquinho, né? Tem os motoristas indecentes que querem acessar a esquerda utilizando a pista da direita, né? Na saída da Werner Duve e do complexo do Badenfurt, do Bernardo Wolfgang, né? Wolfgang Werner. É isso aí. Obrigado, Jorge. E aí o seguinte... Né, querem convergir à esquerda passando pela pista da direita para não ficar uns minutinhos na fila. E tem esse pessoal indecente. Mas também não fomos avisados, né? Mudou ali. E interromper uma passagem de veículo importante, né? Porque não é só cruzar a BR-470 para seguir para o Belchior, Luiz Alves, Fortaleza. Muita gente utiliza essa rota para acessar a própria BR-470, né? Para seguir para o retorno oeste, né? Na rodovia. Né? Exatamente. Então, né? E se deixar sinalizado só ali no viaduto, tô falando aqui, sem medo de errar, mortes anunciadas, tragédia anunciada. Se deixar ali, não fazer um corredor daqueles cones grandes, sabe? Sinalizar bem ali, vai ter acidentes inúmeros e mortes. São 90 dias a necessidade, o prazo para a conclusão da obra, né? E se eles pediram 90, a gente pode esperar no mínimo 120. Porque dá para utilizar o túnel da Samuel Morse, né? Isso, mas dá vai congestionar. Vai congestionar um monte, ali já tem uma dificuldade. Ali já falaram em tirar aquele túnel e fazer um viaduto, também não sei se isso ainda procede ou não procede. Ao que tudo indica, sim. Mas por enquanto, então, motoristas que seguem por lá têm que ter atenção, que é a melhor solução. Bom, o assunto não poderia ser outro senão as medidas de segurança que serão anunciadas agora à tarde pela Prefeitura, que a gente já sabe quais são, né, para o retorno das atividades nas escolas da rede municipal de ensino na próxima segunda-feira. Tivemos retorno na rede
estadual, né? No começo da semana aí, muitos alunos não foram para a escola, depois no decorrer da semana aos poucos foram retornando, na rede particular também já retornou às atividades normais e na semana que vem na rede municipal. A prefeitura prometeu e deve informar o que conseguiu aplicar, mas prometeu vigilância eletrônica em todas as unidades de ensino, vigilância armada em todas as unidades de ensino e melhoria no cercamento das unidades. Então, hoje eles devem nos informar aí o que conseguiram aplicar durante essa semana. Que são as ações de defesa, né, Jefferson? Para evitar que quem esteja do lado de fora tenha facilidade de ingressar dentro das escolas. Jorge, tá chovendo. Eu não passei hoje no Colégio Lúcio Esteves, mas até ontem o cercamento da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves não existia. Fiz uma denúncia, inclusive lá, né, uma transmissão. Na verdade, denúncia eu irei fazer ao Ministério Público caso não seja fechado o cercamento. Não é onde o meu filho estuda, mas é onde estudei a minha vida inteira, né, o ensino fundamental, e não era assim. Então, acho que a prefeitura tem que começar pelo início, né? As pessoas estão apavoradas, estou assustando aqui os pais e alunos do Colégio Lúcio Esteves. Não é isso que eu quero fazer. Mas a secretária de Assistência Social ficou chateada comigo, o secretário de Educação ficou chateado comigo. Depois do que eu fiz, mostrei que o colégio ali está sem cercamento, né, sem a cerca, zero, né, pela rua José Fischer, onde tem um Amblu. O Amblu é onde atende os moradores de rua. Eles falaram: Jefferson, está marginalizando o morador de rua. Tentaram colocar um peso na minha consciência que eu não tenho, de verdade. Eu tenho certeza absoluta que uma boa quantidade dos moradores de rua precisam de tratamento, acolhimento e tudo mais. Mas no meio dessa população e de todas as outras populações, tem um joio, né? Tem ali, e nessa população é um pouco maior. Os viciados em droga, esse que atacou a creche é um viciado em cocaína, né? Não precisa nem de exame, já está evidente isso, porque ele foi apreendido e confessou fazer uso. Tem gente com uma vasta ficha criminal que é atendida ali. Eu já falei, estou falando há 2 anos isso. Não é um local adequado para estar. Vai ser vizinho de alguém? Vai. Mas ali é vizinho de 4 escolas. 4 escolas. Da Escola Básica Municipal Lúcio Esteves, na frente tem o SEDUP, ensino médio, e na esquina da José Fischer com a Benjamin Constant, 2 creches. É uma tragédia anunciada também. Não estou assustando ninguém. Mas todo dia, todo santo dia, vocês podem consultar com a Polícia Militar, tem ocorrência relacionada a essa população ali, né? O meu pai teve a casa furtada 3 vezes nos últimos 4 meses. Nem fechou 4 meses porque a gente ainda está em abril. Isso a gente não vivia no bairro Escola Agrícola, de verdade, né? Então, acho que tem que começar por início. Estou falando do cercamento. Depois a gente volta a falar do local do Amblu. Mas as medidas, né? As pessoas também estão apavoradas e querendo decisões imediatistas, né, Jorge? Eu acho que esse não é o caminho. Precisa ser feita alguma coisa agora? Precisa. Hoje a gente vai acompanhar a entrevista coletiva, né, do governo. Mas eu estou vendo certo exagero. Olha só, Jorge, tem creche, né, particular contratando vigilante, vigia e vigilante, e os caras estão ficando do lado de fora da creche. Hoje está chovendo, estão ficando na chuva, no sol. Se vocês precisarem ir no banheiro, eles têm que tocar a campainha para poder adentrar, e aí nesse período de tempo, né, essas decisões, será que... Já falei com alguns desses profissionais que não querem, não se sentem à vontade em atender isso. Eles não foram treinados para isso, né? Eles foram treinados para trabalhar em baladas, em proteger empresas, né? Então acho que a gente tem que pensar em alguma coisa. Tem o caso da menina Bruna, tem o caso da menina Luna, de Timbó, que foi espancada até a morte. Qual era a profissão desse indivíduo que era padrasto dela e espancou até a morte?
São todos que são assim? Lógico que não. É um psicopata no meio, mas pode ter algum psicopata no meio de qualquer... Então, as pessoas precisam refletir, e o que eu tenho falado de verdade, Jorge, é parar de compartilhar o medo, né? Compartilhar coisa ruim, assim. Ah, atacou lá no Ceará, não sei o quê. Ontem surgiu um boato que uma creche foi atacada com um coquetel Molotov aqui em Blumenau. Boato, mas que toma uma proporção que assusta as pessoas. E o melhor ambiente para um estudante é a escola. Para uma criança é uma escola. Questão pedagógica. Né? Uma vez eu fui numa reunião que uma mãe falou assim, olha, eu trabalho, tem gente que não trabalha e tem criança na creche e eu não tenho, não consigo. Não é questão de trabalhar, não. É questão pedagógica. As crianças precisam estar lá. E agora a gente vai ver nessas medidas, algumas já foram tomadas, importantes demais. Estava ouvindo o Almir Vieira falando da receptividade do ministro da Justiça, né, na Rádio Itaberá, agora, minutos atrás. Estou surpreso até, se tudo isso que o ministro está prometendo for definitivamente executado. Positivo, a gente tem que sim reconhecer, né? Não depende dele. Não depende dele, é verdade? Depende do Congresso Nacional. Do Congresso. E a gente sempre tem que ter uma coisa na cabeça. Quem vai discutir, vai votar e vai aprovar, vai pensar em si. Exatamente. E aí? Então é hora de, mais uma vez, a gente fazer pressão de verdade. Blumenau não é o primeiro caso. E quando eu falo de legislação, eu sou totalmente favorável a penas mais rígidas para quem comete essas atrocidades, para quem compartilha o terror também através das redes sociais. Aquele assassino de 17 anos da escola de Suzano, até hoje, ele recebe homenagens no seu túmulo, Jorge Tais. E sabe quando foi o maior número de homenagens que ele recebeu no túmulo? Agora, está sendo agora. Nesses ataques, porque vamos lembrar, não começou por Blumenau. Foi o adolescente que tirou a vida da professora lá de 70 anos em São Paulo. O de Suzano foi o maior ataque da história do Brasil, mas aconteceu em Realengo, aconteceu em Saudades, em Santa Catarina. E de 2019 para cá, nada foi mudado perante a legislação. Absolutamente nada. É verdade, né? Tivemos o ataque em Saudade e nada evoluiu. Nada evoluiu. Sequer o adolescente, hoje já não é mais adolescente, mas sequer foi a julgamento. Ele já não era, ele tinha 18, tinha acabado de completar 18, né? Então estão discutindo ainda a sanidade mental do indivíduo. Isso aqui vai acontecer vai ser aqui mais também, rápido né? do que Saudade. Eu não tenho dúvida, porque o judiciário aqui é mais célere, no sentido mais ágil. Mais ágil, flui mais, né? A comarca é maior e tal, tudo mais. Então, eu acredito que um ano e meio no máximo, a gente vai ter definição de tribunal de júri e tudo mais. E não me venham dizer que esse cara tem insanidade mental. Esse marginal que fez aqui em Blumenau, ele não tem nada. Ele é usuário de cocaína. Surto psicótico? Pode ser. Agora, demência, ele não possui. Ele tem carteira nacional de habilitação, ele serviu o Exército. Se alguma coisa nesse sentido, poxa, como que alguém tira a carteira de habilitação? O psicólogo lá fez, né, a aprovação do teste psicotécnico, né, todos nós precisamos fazer. No Exército é um pouquinho ainda mais longo esse teste psicotécnico para que você pegue uma arma e tudo mais. Então, para mim, não existe demência para um indivíduo desse. Para mim é zero. Não sou psicólogo nem nada, mas eu acho que isso é até indiscutível. Mas se ele tivesse sofrido alguma sanção, porque nenhuma, Jorge, nenhum dos 4 infracionais que ele tem na sua ficha policial, antes de cometer esse ato, que foi o 5º, ele recebeu algum tipo de punição. Zero. E isso também precisa mudar. Se na primeira tentativa de homicídio que ele cometeu contra o próprio padrasto, ele tivesse que calçar uma rua, que limpar uma praça, junto com outros que cometessem atos infracionais semelhantes,
e a população visse, ele ia se sentir envergonhado. E caso haveria possibilidade de recuperá-lo, ele sairia do mundo do crime, ele refletiria. E cadeia tem que ser para punição. Não existe ressocialização na cadeia. Educando, chamar presidiário de reeducando, isso não existe, está errado esse pensamento. Cadeia é punição. O que reeduca são as penas alternativas, que muito pouco é usado no Brasil. E essas penas alternativas têm que ser de forma imediata, 30, 60 dias, para já cumprir, para que o cidadão ali pense o que ele está fazendo na vida dele. Olha, mas aí a gente vai mandar alguém fazer e esse alguém é inocente. Recebe pelo que trabalhou. E uma nota pública que ele é inocente. Bom, vamos falar um pouco, mudando um pouquinho de assunto, né? Sempre repetindo que as aulas voltam na próxima segunda-feira na Rede Municipal de Ensino em Blumenau e também na creche Cantinho, lá do bairro Velha, e que hoje à tarde a prefeitura deve anunciar o que conseguiu fazer de medidas previamente anunciadas aí para garantir a segurança. A gente sabe que tem muita escola que precisa melhorar os cercamentos nesse sentido. Vamos ver o que a prefeitura diz. Mudando totalmente de assunto, Ambev ou Heineken? Quem vai ser a cervejaria oficial da Oktoberfest? Vai que nenhuma das duas. Acho que Blumenau ganha com a briga, né? Mas perde com um processo onde que, bem, não foi falha do município, né? Não, mas ficou uma ameaça aí, né? Porque se parar na justiça, o que pode acontecer? Uma briga de milhões, né? A maior licitação da história da Oktoberfest. Se isso parar na justiça, e aí? Como é que fica? Se chegar agora vai ter uma decisão, dia 24 de abril. Se essa decisão for concretizada e aceita, o Oktoberfest vai numa boa, tranquilo, com cervejaria oficial. A questão é que se alguém recorrer na justiça e conseguir travar esse processo. Até um outro concorrente, um terceiro aí, né? É difícil. E a gente sabe que esses trâmites realmente demoram. Por isso, por exemplo, demorou a obra lá da Água Verde, lá, o terminal, né? Por conta de brigas e barra na estação, enfim. Agora, acho que vai dar certo, com boa expectativa. Penso que é difícil tirar da mão da Ambev. E querendo ou não, gostem ou não, né? E a gente tendo nossas variedades de cervejarias aqui da nossa região, é saudável que uma empresa como a Ambev ou a Heineken ganhe uma licitação do porte que é a Oktoberfest. Porque mesmo talvez se juntássemos todas as cervejarias, não só aqui do Vale, Jorge, mas de Santa Catarina, as maiores, acho que não possuem estrutura suficiente para atender com a qualidade que a Ambev ou a Heineken atendem a Oktoberfest, né? A gente sente até no sabor do chopp, às vezes, né? Envolve muita coisa, né? A maior festa de chopp das Américas, não só germânica, né? Acho que o maior consumo de chopp nesse sentido aí. Estou com boas expectativas. Tomara que eu esteja certo. E que esse processo termine todo dia 24 e que seja aceito o resultado final. É o principal de tudo, né? Jefferson, obrigado pela tua participação. Meso Regional, tem uma edição saindo agora? Semana que vem. Semana que vem isso. E assim, eu quero finalizar aqui só fazendo um pedido para que as pessoas passem a compartilhar somente aquilo que é bem, né? Que nos faz bem, que é bacana, né? As notícias boas. Vamos compartilhar mais essas aí. E mais uma vez, parabenizar toda a população do Vale do Itajaí, em especial da nossa Blumenau, Jorge, porque o que a gente está vivendo e vendo de solidariedade para com o Cantinho Bom Pastor não existe em nenhum outro lugar do mundo. Nós somos diferenciados e nada abala a nossa fé. É verdade. Obrigado pela tua participação. Ótimo final de semana. Jefferson Santos, do portal Meso Regional, conversou com a gente hoje na Semana em Foco.